Oi, gente! Hoje é dia do quadro Histórias Secretas do Cinema e da Música. A gente vai falar de um disco clássico do rock que está fazendo 45 anos. Estou falando de Back in Black, do AC/DC. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, sempre com essa pegada mais alternativa, galera, conheça meu site de jornalismo cultural, andreabarcinski.com.br. Por R$20 por mês, você vira assinante, pode usar o acervo completo do site, tem mais de 80 cursos e 700 textos que eu fiz lá nos últimos 5 anos. Eu faço 3 textos inéditos por semana para o site, tem cursos, debates, workshops todo mês, tem muita coisa legal. Galera, eu estou continuando aqui minha parceria com essa marca de roupas que eu adoro, que é a Insider. Quem conhece aqui o site, quem me acompanha, já me viu muitas vezes com roupa da Insider. Eu sempre uso as camisetas da Insider, porque eu acho que caem muito bem em mim. E eles me procuraram para começar uma parceria, eu estou muito feliz com isso. E a gente está fazendo uma campanha, né, uma promoção aqui para os inscritos no site. Você usando o cupom que está aqui nesse QR Code ou no link da descrição, com o meu nome, você já tem 15% de desconto no site da Insider, e isso combinado com outros descontos que você tem dentro do site pode fazer com que os descontos cheguem a 35%. É uma marca que eu adoro, sempre usei as coisas da Insider, fiquei muito feliz quando fui procurado por eles para fazer essa parceria, e você usando esse cupom você vai me ajudar também a manter esse canal. Galera, hoje eu queria falar de um disco que é muito marcante. Ele é possivelmente o disco de rock pesado mais vendido de todos os tempos. Calcula-se que ele tenha vendido mais de 50 milhões de cópias. Ele foi feito há 45 anos e ele simbolizou, não só ele é um disco maravilhoso, mas ele simbolizou uma mudança estilística e uma mudança no tamanho de uma banda super importante que é o AC/DC. Estou falando de Back in Black, lançado em 1980. O Back in Black ele é um disco que, digamos assim, ele supera, ele não é só um disco de hard rock, né? Ele é um dos primeiros discos super pesados, né? Um disco pesado, a tocar muito em rádio, né? A fazer grande sucesso comercial, e ele elevou o status do AC/DC, que já era uma banda grande, mas depois do Back in Black virou realmente uma banda gigantesca a nível mundial. Uma banda de estádio. E aí eu vou contar um pouco a história do disco e a história de como eles chegaram a esse LP. No final dos anos 70, ali, 77, 78, o AC/DC já era uma banda conhecida no mundo inteiro, mas era uma banda que não tinha estourado ainda nos Estados Unidos. E é importante estourar nos Estados Unidos? Sim. Para bandas que querem fazer sucesso mundial, os Estados Unidos é um mercado gigantesco, claro, e é muito importante fazer sucesso nos Estados Unidos. Até 77, o AC/DC não tinha nem tocado nos Estados Unidos. A gente esquece disso, né? Mas a primeira turnê americana deles é justamente, se não me engano, em 77. E o AC/DC fazia discos muito bons, mas discos que não vendiam nada nos Estados Unidos. Vendiam, claro, na Austrália, porque eles eram de lá, tinham muito bons números em alguns países da Europa, mas não vendiam nada nos Estados Unidos. E eram discos basicamente de blues, hard rock, ali com o Bon Scott cantando, discos maravilhosos, High Voltage, Dirty Deeds. A gente adora esses discos, mas alguns deles nem foram lançados nos Estados Unidos. Dirty Deeds, se não me engano, a gravadora se recusou a lançar porque não gostou do disco, achou que era mal feito e tal. Nessa época, a banda, os discos do AC/DC eram produzidos por 2 caras, por um cara chamado Harry Wanda, e pelo George Young. Quem era o George Young? George Young era o irmão do Malcolm e do Angus Young. O Malcolm e o Angus tocavam na banda e o George produzia os LPs da banda. Para quem quer entender mais, conhecer mais sobre essa dinâmica aí dos irmãos Young, eu sugiro a leitura de um livro muito legal, chama Os Young, Os Irmãos que Criaram o AC/DC, do Jesse Fink. Saiu no Brasil pela editora Gutenberg. É uma leitura muito legal para a gente entender esse início da carreira do AC/DC. E o George Young é um cara muito importante, obviamente, na banda, mas importante também pelo que ele fez, pelos discos que ele produziu e pelos discos que ele não produziu. Eu vou explicar essa história. Bom, galera, aí a gente chega no final dos anos 70, o AC/DC já tem 5 LPs e vai fazer o 6º LP deles. Eles são contratados pela Atlantic, uma gravadora gigantesca, uma multinacional. E a Atlantic fala, galera, é o seguinte, a gente quer um disco mais comercial, a gente quer um disco para quebrar esse mercado americano, a gente precisa de um produtor mais experiente.
E aí cria-se uma situação super incômoda, né? Porque um dos produtores do AC/DC, que trabalhou com a banda a vida inteira, é o George Young, irmão dos caras. O que eles vão fazer? Vão mandar embora o próprio irmão? Mas eles não precisam, porque o George tem ali a nobreza, né, a grandeza de espírito de meio que sair fora. Né? Ele fala que, olha, eu acho que também talvez a gravadora esteja com a razão, talvez vocês precisem de um nome mais famoso aqui, alguém com uma certa bagagem e tal. E depois de muita tristeza, muito choro e muita, né, eles eram irmãos muito unidos, assim, eles decidem que eles vão trocar de produtor e o George Young sai fora e não vai produzir o 6º LP da banda, que é o Highway to Hell. Né? A primeira opção da Atlantic para produzir o Highway to Hell é o Eddie Kramer. Né? O Eddie Kramer já tinha trabalhado com Kiss, já tinha trabalhado com Led Zeppelin, né? Ele era um cara assim, tinha trabalhado com Jimi Hendrix, né? Era um cara assim com um currículo invejável. O AC/DC, que sempre tinha gravado com o George Young e tal, em estúdios menores e tal, vai para o Criteria Studios em Miami para gravar com Eddie Kramer e segundo os relatos, é uma desgraça. Nada dá certo. Eles odeiam o Eddie Kramer. O Eddie Kramer também não se dá bem com eles. Ele não consegue ajudar a banda a, digamos, burilar um pouco o som da banda. Bom, a relação entre o AC/DC e o Eddie Kramer azeda assim, em 5 minutos. Os caras odeiam o Eddie Kramer, ele também não gosta da banda. O AC/DC liga para a gravadora e fala: olha, a gente está de saco cheio desse cara, a gente quer voltar para casa, ou então vocês arrumam outro produtor, porque com esse cara a gente não trabalha mais. E aí tem um caso, acontece uma coisa que é um misto de sorte, um improviso com sorte, que mudaria a carreira do AC/DC e desse novo produtor, que é um sul-africano chamado Robert Mutt Lange. Né? O Robert Mutt Lange era um cara que já tinha algum currículo, ele já tinha feito uns discos do Boomtown Rats e tal, mas ele não era o Ed Kramer, né? Ele era um cara desconhecido até então. Né? E ele é colocado para produzir esse 6º LP do AC/DC, que é o Highway to Hell. E o Highway to Hell é um grande sucesso, né? Não é ainda o sucesso que seria o Back in Black, mas ele é um disco que já aparece ali entre os top 20 na parada americana, é um disco que já tem eu não vou dizer uma versão mais polida, mas uma versão um pouco mais radiofônica do AC/DC, né? Ainda com Bon Scott cantando, mas quando você ouve os discos anteriores do AC/DC e ouve o Highway to Hell, ele já tem uma pegada mais radiofônica, ele já tem uma coisa menos blues sujo ali de bar, né? Que era aquele som do AC/DC do início, e mais uma coisa de hard rock de arena, né? De grandes estádios e tal, e o disco vai muito bem. E eles decidem fazer o disco seguinte também com o Robert Mutt Lange. Bom, e o que acontece no intervalo entre as gravações do Highway to Hell e do disco seguinte? Né? O que acontece é que o vocalista do AC/DC, o Bon Scott, tem mais um de seus surtos alcoólicos, digamos assim. Ele bebe pra caramba, começa a encher a cara e tal. Morre de tanto beber no início de 1980. Bom, aí os planos do AC/DC mudam completamente, né? Eles recrutam o Brian Johnson, né, que é o vocalista de uma banda chamada Geordie, e eles gravam um disco que é basicamente uma eulogia, né, um tributo ao Bon Scott, que é Back in Black. Uma capa toda preta, escrito Back in Black, tipo, estamos de volta de luto depois da morte do nosso vocalista. E aí acontece uma coisa incrível com o AC/DC, que eu acho que se repetiria depois com Iron Maiden, e não me lembro de muitas outras bandas, que é o seguinte, que é uma banda ter sucesso com um vocalista, esse vocalista sair, seja por demissão, no caso do Paul Dayano do Iron Maiden, ou por morte, no caso do Bon Scott, e depois a banda recrutar um novo vocalista, no caso do Iron Maiden, o Bruce Dickinson, e fazer muito mais sucesso comercial do que faziam com o vocalista anterior. Foi exatamente o que aconteceu. Né? O AC/DC grava o Back in Black com o Robert Mutt Lange, e o que acontece com o Back in Black? Ele não é um sucesso, ele é um fenômeno histórico. Né? Um disco que vende ininterruptamente há 45 anos. Galera, é um disco que nunca passou do número, para não falar besteira, do número 4 na parada da Billboard.
e vendeu 50 milhões de discos. Ou seja, ele não chegou a número 1, mas ele continua vendendo desde 1980, ininterruptamente. Foi primeiro lugar em vários países, foi primeiro lugar na França, primeiro lugar na Alemanha, claro, primeiro lugar na Austrália, primeiro lugar de álbuns na Grã-Bretanha, e é um disco que virou um clássico, né? E aí sim, o Back in Black, muito mais inclusive do que o Highway to Hell, ele tem uma pegada radiofônica, uma pegada polida, né? Uma pegada em que o Robert Mutt Lange consegue unir o som, o peso, uma certa aspereza, né, que o AC/DC tem, com timbres radiofônicos e com uma pegada que agradava a todo mundo. Né? O Back in Black não era um disco para fãs de heavy metal, não era um disco para fãs de hard rock, era um disco que tocou em todas as rádios, é um disco que tocava em tudo quanto é lugar, para todo tipo de público, e daí a sua grande aceitação. O Robert Mutt Lange faria mais um disco com o AC/DC, né, que é o Let There Be Rock, o disco seguinte, e depois ele teria uma carreira assim como um produtor, um cara que conseguiu mudar o som de muitas outras bandas. O Def Leppard, por exemplo, ele produziu Hysteria, do Def Leppard, e que foi um mega hit também, né? Ele tinha as histórias sobre as produções do Robert Mutt Lange são muito engraçadas, são lendárias, assim, né? Ele nunca deu uma entrevista, ou pelo menos não dá uma entrevista há mais de 40 anos, né? Então ninguém sabe muito bem como ele trabalha, e os processos assim de gravação do Robert Mutt Lange, eles são sabidos pelo grande público por causa de entrevistas de outras pessoas. Então, por exemplo, o pessoal do Def Leppard dizia que ele tinha o hábito de gravar acordes em que o guitarrista tinha que tocar uma corda de cada vez. Então o guitarrista tocava uma corda de um acorde, depois tocava outra corda de um acorde, depois ele juntava isso tudo para criar uma sonoridade mais brilhante, né? Uma coisa assim. Ele foi um cara que tentava um monte de coisa diferente em estúdio. O som da caixa, né, da bateria do Robert Mutt Lange é famosa, assim, ela é copiada por muita gente. O som de bateria que ele tirou nos discos do Def Leppard, ao custo de centenas de horas de testes e filtros e efeitos e tal, eles definiram ali muito daquele metal comercial americano dos anos 80. Né? Depois de trabalhar com o Def Leppard, um pouquinho antes até, ele fez o quarto disco do Foreigner, né, o Foreigner 4, depois ele casou com a Shania Twain, né, aquela cantora country, e fez discos com a Shania Twain que estão entre os mais vendidos da história da música country americana. Né? Quer dizer, o cara realmente, hoje ele não é mais casado com a Shania Twain, mas o tempo que ele trabalhou com ela, o casal fez discos assim de sucesso planetário. Né? Então é incrível que um produtor tenha conseguido fazer sucesso com AC/DC, com Cars, né? Ele gravou vários discos da Cars, e com Shania Twain, né? Quer dizer, hard rock, heavy metal, new wave, né, do The Cars, e música country. E o Robert Mutt Lange é um cara assim conceituado e cultuado até hoje. E o Back in Black, como eu falei, foi um disco que levou o AC/DC de uma banda grande a uma banda imensa, a um dos maiores grupos, né, dos maiores vendedores de ingresso, a realmente uma banda de estádio. O Highway to Hell foi o começo, mas o Back in Black é até hoje digamos assim, o auge comercial e criativo da carreira do AC/DC. Eles nunca fizeram um disco que chegou nem perto do impacto que o Back in Black teve, e eu acho que é um dos discos assim de música pesada. Eu poria como top, né, o primeiro disco, o mais famoso, o mais importante. Nenhuma outra banda assim, do heavy metal chegou perto do Back in Black em termos de venda, de impacto, de influência. Nem o Sabbath, nem, imagina, Iron Maiden, nenhum deles, nem o Metallica. Talvez o Metallica com o álbum preto, né, o Black Album, tenha chegado ali perto, mas eu acho que o Back in Black ainda é muito, muito mais influente.
Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e literatura, sempre com essa pegada mais alternativa, galera, conheça meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. É lá que eu concentro todo o meu trabalho de jornalista cultural hoje em dia. Por R$ 20 por mês você tem acesso a um monte de benefícios. Eu faço 3 textos exclusivos para o site toda semana. Você tem acesso a cursos, debates, workshops. Só esse mês de agosto a gente tem debate sobre Neil Young, debate sobre cinema italiano. Mês que vem tem um debate sobre punk brasileiro. Recentemente eu fiz uma entrevista com o produtor do primeiro disco da Legião Urbana. São eventos que os assinantes podem participar e são exclusivos para assinantes. Conheça lá andrebarcinski.com.br.